A gente está vivendo numa época em que tudo parece ter prazo de validade, inclusive os carros. Enquanto muita gente assume financiamentos com juros absurdos só para manter uma imagem, acaba colocando dinheiro em veículos que rapidamente perdem valor e viram dor de cabeça. É um ciclo silencioso, mas extremamente comum. E a verdade é que isso não tem nada a ver com necessidade, é só uma armadilha de percepção. Só que existe um atalho, que quase ninguém comenta. Um grupo de carros completamente ignorado pela maioria das pessoas. Eles não chamam atenção no visual, não são tendência e muito menos viram destaque nas redes sociais, mas escondem algo que hoje é raro: durabilidade de verdade. São carros feitos em uma época em que engenharia significava resistência, não descarte. A gente separou 5 modelos extremamente baratos que nasceram antes dessa lógica de obsolescência programada dominar o mercado. São carros que você pode usar por muitos anos sem dor de cabeça, e o mais interessante, ainda tem potencial de valorização com o tempo. Em vez de gastar para impressionar desconhecidos, você pode jogar o jogo de forma inteligente. Agora presta atenção, porque a busca pelos melhores negócios começa aqui. Número 5, o clássico Mercury Grand Marquis. Aqui a gente começa com um verdadeiro ícone, aquele tipo de carro que parece um barco sobre rodas, enorme, confortável e feito numa época em que durabilidade vinha antes de qualquer outra coisa. Se a ideia é ter um carro que parece flutuar no asfalto e ainda aguenta anos de uso pesado por menos de $5.000, ou melhor, algo entre R$15.000 e R$35.000 no Brasil, esse é exatamente o tipo de escolha que pouca gente considera, mas deveria. Ele compartilha a base com o Ford Crown Victoria e o Lincoln Town Car, todos construídos sobre a lendária plataforma Panther. E basta olhar para ele para entender por que muita gente ignora. É grande, imponente, tem aquele visual típico de carro de taxista ou de uso executivo antigo, e não entrega nenhum apelo moderno. Para muita gente mais jovem, simplesmente não tem graça nenhuma. Mas é exatamente aí que está o segredo. Por baixo desse visual, sem emoção, existe uma estrutura que praticamente não se vê mais hoje. Ele utiliza chassi sobre longarinas, o mesmo conceito de picapes, o que significa uma resistência absurda. Não é exagero dizer que ele aguenta pancadas que destruiriam carros modernos e ainda continua rodando como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de construção foi o motivo pelo qual virou favorito de taxistas e até de forças policiais durante anos. Debaixo do capô está o conhecido motor V8 de 4,6 litros. Um motor grande, mas que trabalha de forma tranquila, entregando algo em torno de 220 cavalos, ou seja, longe do limite. E é justamente por isso que dura tanto. Como ele nunca é exigido ao máximo, o desgaste é mínimo ao longo do tempo. Além disso, utiliza corrente de comando no lugar de correia, o que elimina uma das manutenções mais críticas e caras em muitos carros. Não é raro encontrar unidades que passaram facilmente de 800.000 quilômetros rodados com manutenção básica. E isso não é teoria, é realidade para quem já trabalhou com esses carros no dia a dia. Agora, se você for atrás de existe um ponto ideal: modelos entre 2003 e 2011. A partir de 2003, ele recebeu melhorias importantes na suspensão e na direção, incluindo sistema de pinhão e cremalheira, que deixou a condução muito mais precisa. Versões como LS ou Ultimate ainda trazem acabamento mais refinado, com bancos em couro e ar-condicionado digital. Na parte mecânica, ele vem acoplado a câmbios automáticos de 4 marchas extremamente resistentes, como os modelos 4R70W e 4R75E, conhecidos por aguentarem uso severo sem complicação. Mas nem tudo é perfeito, e aqui entra a parte inteligente. Nos modelos mais antigos, anteriores a 2002, o coletor de admissão feito em plástico pode apresentar rachaduras e vazamentos de líquido de arrefecimento. Muitos já foram substituídos, mas é algo que precisa ser verificado com atenção. Outro detalhe são os atuadores internos do sistema de ventilação, que controlam a passagem de ar quente e frio, uma peça barata, mas que exige desmontagem extensa do painel para troca. Também vale observar sinais de ferrugem na estrutura, principalmente se o carro veio de regiões com muita umidade ou exposição prolongada. Na hora de avaliar um exemplar, existe um checklist que pode evitar dor de cabeça. Primeiro, verifique as horas de funcionamento do motor, especialmente em versões com painel digital. Esses carros passaram muito tempo ligados em marcha lenta quando usados em frota. Um carro com baixa quilometragem, mas muitas horas de uso, pode estar mais desgastado do que aparenta. Segundo ponto, suspensão traseira. Algumas versões utilizavam bolsas de ar, que com o tempo podem apresentar vazamentos.
Se a traseira estiver baixa depois de algumas horas parado, pode indicar problema. Muitos donos já substituíram por molas convencionais, o que costuma ser até mais confiável. Terceiro, observe o fluido da transmissão. A cor ideal é vermelha viva. Se estiver escuro ou com cheiro de queimado, é sinal claro de desgaste interno, e aí é melhor procurar outro. Tem até histórias que comprovam a resistência absurda desse carro. Um antigo policial comprou uma versão de frota por um valor baixíssimo, usou sem cuidado nenhum, enfrentou buracos, abusou do carro diariamente e praticamente não fez manutenção. Mesmo assim, rodou por anos até ultrapassar a marca de quase 500 mil quilômetros, e continuava funcionando normalmente quando foi vendido. Hoje, um exemplar bem cuidado, de uso particular, costuma custar entre 15 mil e 35 mil reais. E existe um detalhe simples que pode aumentar ainda mais a durabilidade: trocar o óleo do diferencial traseiro a cada 80 mil quilômetros. É barato e ajuda a preservar um dos poucos componentes que realmente trabalham sob carga constante nesse carro. O Grand Marquis pode até beber mais combustível na cidade, mas entrega algo que praticamente desapareceu do mercado: robustez de verdade. E o mais curioso é que o próximo carro da lista segue essa mesma ideia de conforto extremo, só que com um consumo muito mais eficiente na estrada e um dos motores V6 mais respeitados já feitos pela General Motors. Número 4, o subestimado Buick LeSabre. Por um valor que gira na faixa de 12 mil a 25 mil reais, você leva para casa um dos motores V6 mais duráveis já produzidos. Esse é aquele tipo de carro que muita gente associa àquela cena clássica de domingo: tranquilo, confortável, sem chamar atenção. E é justamente por isso que ele passa despercebido, enquanto esconde uma das mecânicas mais confiáveis já feitas. O visual não ajuda muito: linhas simples, sem personalidade marcante, interior cheio de plásticos típicos da General Motors daquela época, que fazem barulho com o tempo e não passam sensação de qualidade. Para a maioria das pessoas, especialmente quem busca algo mais moderno, ele simplesmente não desperta interesse. Mas ignorar esse carro é um erro enorme. O grande segredo aqui está no coração dele: o lendário motor 3800 V6. Um projeto antigo, com bloco de ferro fundido e arquitetura simples, que prioriza resistência acima de tudo. Ele entrega muito torque em baixa rotação, o que significa menos esforço ao longo do tempo, e menos esforço significa menos desgaste. Não é à toa que esse motor entrou para a lista dos melhores do século XX em avaliações especializadas. Esse conjunto trabalha junto com um câmbio automático robusto, que pode não ser o mais refinado do mundo, mas aguenta bem o uso diário sem apresentar grandes problemas quando mantido corretamente. Se for procurar o ponto ideal está entre os anos 2000 e 2005. Esses modelos já contam com itens de segurança mais atualizados e diagnóstico eletrônico moderno, mas ainda mantém a essência mecânica que tornou esse carro tão resistente. Versões mais completas trazem bancos em couro aquecidos e um nível de conforto que surpreende para a faixa de preço. Agora, como todo carro antigo, existem pontos de atenção que você não pode ignorar. As juntas do coletor de admissão, originalmente feitas de plástico, podem se deteriorar com o tempo por causa do líquido de arrefecimento utilizado, provocando vazamentos internos. Muitos carros já receberam atualização com peças metálicas, mas isso precisa ser confirmado antes da compra. Outro detalhe são pequenas conexões plásticas do sistema de arrefecimento, localizadas próximas ao tensionador da correia, que podem rachar e causar perda de fluido. A solução é simples: substituir por versões em alumínio, muito mais resistentes. E como padrão da época, os mecanismos dos vidros elétricos tendem a falhar com o tempo, algo comum, mas relativamente fácil de resolver. Na hora de avaliar o carro, alguns sinais são decisivos. Abra a tampa do óleo e observe o interior. Se houver uma aparência semelhante a um creme espesso, isso pode indicar mistura de óleo com líquido de arrefecimento, um alerta sério. Em seguida, verifique o reservatório do sistema de arrefecimento. O fluido deve estar limpo, com coloração viva. Se estiver escuro ou com aparência de sujeira acumulada, significa falta de manutenção. Durante o teste de rodagem, espere o carro atingir a temperatura ideal e observe as trocas de marcha. Elas devem acontecer de forma suave e consistente, sem trancos ou atrasos. Em velocidade constante, o funcionamento deve ser estável, sem oscilações. Existe um exemplo clássico que resume bem esse carro. Um cara herdou um modelo bege do início dos anos 2000, não gostava dele, queria algo mais moderno. Decidiu usar até acabar, sem investir praticamente nada.
Anos depois, o carro continuava rodando perfeitamente, com centenas de milhares de quilômetros acumulados, oferecendo conforto superior a muitos SUVs atuais e um consumo surpreendentemente eficiente em estrada. No fim, ele percebeu que estava dirigindo um dos carros mais confiáveis que já teve. Hoje, ainda é possível encontrar boas unidades por valores muito acessíveis. E existe um cuidado simples que faz toda a diferença: manter o sistema de arrefecimento sempre limpo, realizando a troca do fluido a cada 3 anos. Esse detalhe sozinho pode garantir a longevidade desse motor por muitos anos. Se você está curtindo essa lista de carros praticamente indestrutíveis, já sabe o que fazer, porque o próximo modelo resolve exatamente o maior problema desses carros americanos: acabamento interno. E o mais curioso, ele nem parece ser o que realmente é. Número 3, o extremamente subestimado Pontiac Vibe. Esse aqui talvez seja, hoje, uma das compras mais inteligentes que alguém pode fazer no mercado de usados. Por algo entre 15 mil e 30 mil reais, você leva um carro que entrega confiabilidade de nível Toyota, sem pagar o preço inflacionado que normalmente vem junto com essa reputação. E o motivo dele ser tão barato é simples: preconceito. Muita gente vê o emblema da Pontiac, lembra que a marca foi encerrada e automaticamente assume que se trata de mais um carro comum da General Motors. Ele acaba sendo colocado no mesmo grupo de modelos básicos e esquecidos da época, e isso derruba completamente o valor de mercado. Só que aqui está o detalhe que muda tudo: esse carro não é, de fato, um Pontiac. Ele é praticamente um Toyota Matrix disfarçado. Foi desenvolvido em parceria com a Toyota e produzido em uma fábrica conjunta. Ou seja, por baixo da carroceria, a maior parte dos componentes é Toyota. Motor, transmissão, parte elétrica, tudo segue o padrão de confiabilidade que fez a marca japonesa ser referência mundial. Na prática, você tem a mecânica de um Corolla combinada com um formato mais versátil, estilo perua compacta. Isso significa robustez, baixa manutenção e uma durabilidade impressionante, mas pagando muito menos, justamente porque pouca gente percebe o que esse carro realmente é. Se a ideia for acertar em cheio, a primeira geração, entre 2003 e 2008, é a melhor escolha. São modelos mais simples, diretos ao ponto e extremamente resistentes. A versão com motor 1,8 litro e câmbio automático ou manual é conhecida por ser praticamente indestrutível. Já a segunda geração também é interessante, mas utiliza um motor maior que, em alguns casos iniciais, apresentou consumo de óleo acima do normal. Por isso, se o foco for máxima confiabilidade, a primeira fase ainda leva vantagem. Claro que existem pontos que merecem atenção. Nos modelos mais antigos, especialmente 2003 e 2004, o desgaste dos anéis de pistão pode levar ao consumo de óleo com o passar do tempo. A própria Toyota corrigiu isso nos anos seguintes, mas é algo que precisa ser monitorado. Outro detalhe curioso, e até engraçado, é o painel digital. Ele simplesmente para de registrar a quilometragem ao atingir cerca de 300 mil quilômetros. O carro continua funcionando normalmente, mas o marcador desiste. Ou seja, se você encontrar um com essa marca exata, pode ter certeza de que ele já rodou bem mais do que isso. Também vale observar a região das caixas de roda traseiras, onde pode surgir corrosão com o tempo, além de verificar possíveis ruídos metálicos na partida a frio. Esse tipo de som pode indicar desgaste no tensionador da corrente de comando. E como o vidro traseiro abre separadamente da tampa, é importante conferir se os amortecedores e o mecanismo de trava ainda funcionam corretamente. Por ser um carro utilitário e barato, muitos donos não tiveram tanto cuidado ao longo dos anos. Então olhar a parte inferior, como o agregado e a estrutura, é essencial para evitar surpresas. Existe um exemplo clássico que mostra o quanto esse carro aguenta abuso. Em uma empresa de logística, uma frota inteira desses modelos rodava praticamente o dia todo, enfrentando carga pesada, uso contínuo e manutenção básica. Mesmo assim, era comum ver unidades ultrapassando facilmente mais de 500 mil quilômetros. O interior já estava desgastado, a aparência longe do ideal, mas bastava girar a chave e o motor funcionava como se nada tivesse acontecido. Hoje, ele costuma custar cerca de 30% menos do que um Toyota equivalente, mesmo oferecendo praticamente a mesma mecânica. E existe um cuidado simples que faz toda a diferença: utilizar óleo sintético de boa qualidade e realizar trocas regulares, principalmente nos modelos mais antigos. Isso ajuda a manter o motor limpo e funcionando por muito mais tempo. O Vibe é aquele tipo de carro que passa despercebido, mas entrega muito mais do que aparenta. Só que agora vem a pergunta: e se você precisa de algo maior, algo mais robusto,
Talvez até uma picape, mas sem pagar o preço de modelos como a Toyota Tacoma. Existe uma opção esquecida pelo tempo, e é exatamente ela que aparece na sequência. Número 2, a resistente Nissan Frontier. Esse é, sem dúvida, o veículo mais caro da lista, mas ainda assim custa muito menos do que uma Toyota Tacoma equivalente. E aqui entra um ponto curioso: o valor das Tacoma usadas simplesmente saiu do controle. Hoje, tem gente pagando mais de R$70 mil em uma unidade com mais de 15 anos e centenas de milhares de quilômetros rodados. Não faz sentido. É aí que entra a jogada inteligente. A Frontier acaba sendo ignorada por um motivo que nem é culpa dela. Nos últimos anos, a Nissan ficou marcada pelos problemas em carros com câmbio CVT, e muita gente generalizou isso para toda a linha. Só que essa picape não tem nada a ver com isso. Enquanto os carros enfrentavam críticas, a Frontier continuava sendo uma máquina simples, robusta e extremamente durável. Outro ponto que joga contra ela é o visual. Essa geração praticamente não mudou por mais de uma década. Já parecia antiga quando ainda era nova, imagina hoje. O interior também não impressiona, com plásticos duros e acabamento básico. Mas aqui vai a verdade: tudo isso é justamente o que faz ela durar tanto. Menos tecnologia, menos eletrônica complicada, menos coisas para quebrar. A construção segue o velho padrão raiz: chassi de aço com estrutura reforçada, feito para aguentar trabalho pesado de verdade. Diferente de soluções mais modernas, ela aposta na simplicidade e na resistência. E ao contrário da má fama recente da marca, aqui você encontra um câmbio automático de 5 marchas extremamente confiável, produzido pela Jatco, sem qualquer relação com os problemáticos CVTs. Debaixo do capô está o motor V6 de 4 litros, conhecido pela força e pela durabilidade. Ele entrega mais potência e torque do que muitos concorrentes da época, incluindo versões equivalentes da própria Tacoma. E mais uma vantagem importante: utiliza corrente de comando, ou seja, não existe aquela preocupação constante com troca de correia. Agora, existe uma regra que você precisa levar muito a sério ao procurar uma dessas. Modelos entre 2005 e 2010 com câmbio automático podem apresentar um problema crítico se não tiverem passado por atualização. O defeito ocorre dentro do radiador, onde uma falha interna pode misturar o fluido da transmissão com o líquido de arrefecimento, criando uma espécie de emulsão que destrói o câmbio rapidamente. A boa notícia é que isso foi corrigido a partir de 2011. Por isso, os anos entre 2011 e 2019 são considerados os mais seguros. Se optar por uma unidade mais antiga, o ideal é substituir o radiador preventivamente. Versões mais completas, como a Pro 4X, ainda trazem diferencial traseiro com bloqueio e proteções inferiores, o que faz dela uma excelente opção para quem realmente precisa sair do asfalto. Falando dos pontos de atenção, além do problema do radiador nas versões antigas, é importante ficar atento a ruídos vindos do motor, especialmente em unidades com alta quilometragem. Um som agudo pode indicar desgaste nas guias da corrente de comando. Outro detalhe são os sensores de posição do virabrequim, que podem falhar de forma inesperada, algo simples de resolver, mas que pode causar desligamentos repentinos. Na hora da avaliação, o checklist é direto. Verifique o fluido da transmissão. Se estiver com aparência clara e homogênea, tudo certo. Se estiver com aspecto leitoso ou rosado, é sinal de problema grave, melhor evitar. Ligue o motor e escute com atenção. E não esqueça de inspecionar a estrutura do chassi, especialmente próximo às rodas traseiras. Hoje, é possível encontrar uma boa unidade com tração 4x4 entre R$30 mil e R$60 mil. Isso representa praticamente metade do valor de uma Tacoma equivalente, entregando robustez muito próxima. E aqui vai uma dica valiosa: em modelos mais antigos, instalar um sistema de arrefecimento externo para a transmissão é um investimento pequeno que pode evitar um prejuízo enorme no futuro. Agora eu quero saber de você: você prefere pagar mais caro pela fama ou economizar e levar algo igualmente resistente? Conta aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo direto ao ponto, já se inscreve no canal, porque o próximo carro fecha essa lista de um jeito curioso. Ele não é bonito, não chama atenção, mas pode ser, sem exagero, um dos veículos mais confiáveis que a Toyota já produziu. Número 1, o inconfundível Scion XB. E a gente encerra com aquele carro que muita gente nem considera, o famoso caixote sobre rodas. Principalmente a primeira geração, com aquele visual que parece uma van japonesa compacta. Para a maioria das pessoas, ele é simplesmente estranho demais, quase 90% rejeita só de olhar. Parece um eletrodoméstico andando.
É lento, faz barulho em estrada e sofre com vento lateral por causa do formato quadrado. Mas é justamente esse conjunto que esconde uma das mecânicas mais confiáveis já feitas. Isso acontece porque a Scion foi criada pela Toyota para atrair um público mais jovem. Só que por baixo desse design diferente, o que você tem é engenharia Toyota pura. A base vem dos modelos compactos da marca, como Toyota Eco e Toyota Yaris, conhecidos justamente pela durabilidade. O motor é um 4 cilindros de 1,5 litro, extremamente simples e eficiente. E aqui está o segredo: ele não entrega muita potência, então nunca trabalha no limite. Isso reduz drasticamente o desgaste ao longo do tempo. É aquele tipo de conjunto que foi feito para durar, sem complicação, sem exageros. E apesar do tamanho compacto por fora, o espaço interno surpreende. Como o carro é praticamente um cubo, o aproveitamento interno é absurdo. Com os bancos rebatidos, ele leva objetos que muita gente não consegue transportar nem em SUVs maiores. Se a ideia é escolher a melhor versão, vá direto nos modelos entre 2004 e 2006. Essa é a fase ideal. A segunda geração ficou mais pesada, perdeu parte da simplicidade e passou a usar um motor maior que apresentou alguns problemas de consumo de óleo em certos casos. O original, mais leve, continua sendo a escolha mais segura. Câmbio manual é uma boa opção para aproveitar melhor o desempenho limitado, mas o automático também é conhecido por aguentar bem o uso diário. Agora, sendo totalmente honesto, existem alguns pontos que você precisa considerar. O desempenho é limitado, então entrar em vias rápidas exige planejamento. Não é um carro feito para velocidade. Além disso, a bomba d'água pode começar a apresentar vazamento após cerca de 160 mil quilômetros, mas é uma manutenção simples e barata. Outro detalhe são as maçanetas externas, feitas de plástico, que podem quebrar com o tempo. E como os vidros são quase verticais, eles acabam recebendo mais impacto de pedras, então é comum encontrar unidades com pequenas marcas ou trincas no para-brisa. E tem um ponto importante: fique atento a modificações. Esse modelo fez bastante sucesso entre entusiastas, então não é raro encontrar carros alterados. O ideal é buscar um exemplar o mais próximo possível do original. Esse é o tipo de carro que ninguém compra pela aparência, mas quem entende sabe exatamente o que está levando. Simples, resistente e praticamente impossível de destruir com uso normal. Esses carros ficaram muito populares entre quem gostava de modificar, e é exatamente por isso que você precisa redobrar a atenção. Suspensão rebaixada demais, filtro esportivo mal instalado ou fiação improvisada para som pesado são sinais claros de que o carro pode ter sido maltratado. O cenário ideal? Um exemplar original, de uso tranquilo, aquele típico carro de alguém mais conservador, que só usava no dia a dia e fazia manutenção básica. Durante a avaliação, liga o ar-condicionado e presta atenção no som vindo do cofre do motor. Se aparecer um ruído forte, como um ronco ou chiado constante, pode indicar desgaste no compressor, um problema comum nesse modelo. Outro ponto importante é a tampa traseira. Verifica bem a parte inferior do vidro, porque ali costuma acumular água, o que pode gerar ferrugem com o tempo. E para você entender o nível de resistência desse carro, tem uma história que resume tudo. Um músico que vivia na estrada comprou um desses já rodado, com cerca de 240 mil quilômetros, pagando algo em torno de 15 mil reais. No começo, muita gente zoava, até ver o que ele conseguia carregar dentro: bateria completa, contrabaixo, amplificadores e ainda mais uma pessoa no carro. Ele cruzou o país inteiro várias vezes com esse carro. Hoje, esse mesmo carro já passou dos 500 mil quilômetros. E sabe o que foi trocado? Basicamente alternador e bomba d'água. Só isso. O resto continua funcionando normalmente. Atualmente, você ainda encontra boas unidades na faixa de 20 mil a 40 mil reais. Os preços começaram a subir um pouco, porque cada vez mais gente está percebendo o valor real desse carro, mas ainda é uma pechincha considerando o quanto ele aguenta rodar. E aqui vai uma dica simples, mas extremamente importante: troque a válvula PCV a cada 80 mil quilômetros. É uma peça barata, rápida de substituir, mas que faz toda a diferença. Se ela entupir, pode causar vazamentos de óleo e aumentar o consumo, especialmente em motores com alta quilometragem. Se você quer continuar descobrindo carros baratos e extremamente confiáveis, já clica no próximo vídeo, e claro, se inscreve no canal e deixa o like para não perder as próximas análises.